O mercado não quer que você fique calmo, ele quer você ansioso, porque é a sua ansiedade que paga a conta dele. Hoje eu vou te mostrar com dados reais as armadilhas psicológicas que fazem o investidor comum perder dinheiro sem nem perceber e o que fazer no lugar disso. Mapeamos aqui como a aversão à perda, o excesso de confiança e o viés da recência corroem sistematicamente os portfólios de investidores de varejo durante a volatilidade do mercado. Antes de entrar nos exemplos, deixa eu explicar rapidamente duas coisas. Primeiro, quando eu falo investidor de varejo, estou falando de você, de mim, da pessoa comum que investe o próprio dinheiro, seja pela corretora, pelo aplicativo do banco ou com a ajuda de um consultor de investimentos. É o cara e a mulher que trabalha junto uma grana e decide colocar isso na bolsa. Segundo, todo mundo tem viéses comportamentais. Viés comportamental é basicamente um atalho mental que o seu cérebro usa para tomar decisões rápidas e que, na maioria das vezes, pode até funcionar bem. O problema é que, no mercado financeiro, esses mesmos atalhos te levam a fazer exatamente o contrário do que deveria ser feito. E o pior, você não sente que está sendo enganado. Você sente que está tomando uma decisão lógica. Vamos ver um por um os principais. O primeiro que eu queria trazer aqui é o vício da ação. A sensação de que você precisa estar sempre mexendo no seu dinheiro para ele estar trabalhando de verdade. Muitos aplicativos de investimento hoje usam a gamificação, uma animação quando você compra uma ação, notificação de que essa ação está bombando, lista de mais compradas do dia ou ações recomendadas que mudam o tempo todo. Isso não é acidente de design. Quanto mais você compra e vende, mais dinheiro a corretora ganha com taxas, mesmo quando você perde. E toda vez que você compra ou vende, tem um custo escondido, taxa de corretagem, spread e até imposto. Mas, quanto mais você mexe, mais desse pedágio você vai pagar, mesmo sem perceber. Tem um estudo chamado Gamification of Stocks Trading, Losers and Winners, que ele analisou o que aconteceu quando corretoras dos Estados Unidos adicionaram esses elementos de gamificação nos apps. O volume de negociação das pessoas subiu 21%, só que o retorno delas caiu quase 28% e a volatilidade aumentou. Ou seja, o app te fez mexer mais e isto custou dinheiro de verdade do seu bolso. Tem um outro estudo clássico, Trading is Hazardous to Your Wealth, que virou referência na área. Eles analisaram mais de 66 mil contas de investimento ao longo de 6 anos. Quem mais negociava, quem ficava trocando de ação com mais frequência, ganhou 11,4% ao ano. E quem simplesmente deixou o dinheiro parado, ganhou 17,9% ao ano. Investir bem, na maior parte do tempo, é uma coisa monótona. E tudo bem, não é culpa sua sentir essa vontade de fazer alguma coisa com seu dinheiro toda semana. O problema é que essa energia deveria ir para um outro lugar. Em vez de mexer no portfólio, invista essa energia em melhorar aquilo que você faz para gerar a sua renda ativa, o seu trabalho, o seu negócio, sua atividade fim, etc. Isso sim é um esforço extra que costuma virar resultado extra. No mercado financeiro, geralmente é o oposto. O segundo viés que eu quero trazer é o medo da perda. Existe uma descoberta da psicologia comprovada em vários experimentos que mostra que perder dinheiro dói psicologicamente mais do que ganhar a mesma quantia da satisfação. Perder R$100 dói mais do que ganhar R$100 é uma coisa boa. Essa descoberta, que inclusive gerou um prêmio Nobel, tem uma consequência prática bem cara. Esse medo faz o investidor segurar a posição durante a queda, evitando admitir o prejuízo, até que a dor acumulada fique insuportável e ele acabe vendendo em pânico justamente perto do fundo do poço, quando a recuperação está mais próxima. E do outro lado do ciclo, o mesmo medo, agora de ficar de fora e de perder a alta do mercado, faz ele comprar justamente perto do topo. É o oposto do que funciona. Você deve comprar ou vender por conta da sua tese e não por conta do medo de perder ou de ficar de fora de algum hype que vai acontecer no mercado. O terceiro viés é o viés de manada. Fazer o que todo mundo está fazendo só porque todo mundo está fazendo. Nosso cérebro usa o comportamento dos outros como um atalho quando a gente não tem certeza do que fazer. Se todo mundo está comprando, deve ser seguro comprar também. Nas redes sociais, isso fica ainda mais turbinado, porque o algoritmo te mostra ainda mais do que já está bombando, e você acaba só vendo gente concordando com a mesma ideia, sem nenhum contraponto. E o medo de ficar de fora assume proporções inimagináveis. Um exemplo muito famoso disso foi o caso da ação GameStop em 2021, quando um grupo de investidores organizados por um fórum online chamado Wall Street Bets fez o preço da ação explodir. Isso aqui foi muito bizarro. Um estudo acadêmico
testou se quem seguisse as recomendações desse fórum teria lucro de verdade de forma sistemática, considerando o risco que estava sendo tomado, e não achou nenhuma evidência disso. Em nenhum período, seja segurando a ação por um dia ou por um ano inteiro, as pessoas que seguiram aquele fórum sistematicamente conseguiram gerar um alfa. O hype nas redes sociais pode mexer no preço de curto prazo, mas ele não constrói patrimônio. Ele só transfere o dinheiro de quem entra por último para quem já estava lá dentro antes. Quem investe seguindo a manada, geralmente compra na euforia, no pico, e vende no desespero, no fundo, porque não há tese. O caminho contrário de quem realmente constrói a riqueza. O quarto viés é a dificuldade de admitir o erro, que também explica por que a gente segura investimentos ruins por tempo demais. Isso tem até um nome específico, efeito de exposição. É a tendência de vender rápido demais as ações que estão dando lucro para garantir o ganho e segurar por tempo demais as ações que estão dando prejuízo. Porque admitir que aquela decisão foi ruim é uma coisa que dói muito. No fundo, é o mesmo problema de pensar: já gastei tanto tempo e dinheiro nisso que eu não quero desistir agora, só que aplicado ao seu portfólio. E muitas vezes a pessoa também gruda sua própria identidade num ativo específico. Eu sou um investidor de tal empresa, eu acredito nesse mercado, o que dificulta ainda mais enxergar quando a realidade mudou. Outro estudo clássico do Terence Oudin, de 1998, analisou 10 mil contas ao longo de 6 anos e encontrou exatamente esse padrão. As pessoas venderam seus ganhos com muito mais facilidade do que as suas perdas. E uma outra pesquisa mais recente, com mais de 160 mil contas, mostrou o tamanho disso. Os investidores tinham 50% mais chance de vender uma ação que estava subindo do que uma que estava caindo. O problema é que isso é o contrário do que os dados sugerem que deveria acontecer. Historicamente, as ações que as pessoas vendem cedo demais, as que estão indo bem, tendem a continuar indo bem. As que estão indo mal tendem a continuar indo mal. Ou seja, o instinto de proteger o próprio ego prejudica diretamente o retorno. E aqui eu preciso fazer um comentário. Não tem uma regra para o que vai acontecer e ninguém é especialista em futurologia. Cada caso é um caso e deve ser analisado individualmente, apesar da sugestão dos dados que eu falei agora há pouco. O quinto viés é tratar partes do seu dinheiro como se fossem coisas diferentes, mesmo sendo, no fim das contas, tudo a mesma coisa. Isso é chamado de contabilidade mental. É quando a gente separa o dinheiro em caixinhas imaginárias e trata cada caixinha como uma régua diferente, mesmo que, na prática, seja tudo o mesmo patrimônio saindo do mesmo bolso. O exemplo mais comum disso é o seguinte: você ganha um dinheiro numa aposta ou no investimento que deu certo e passa a tratar esse dinheiro como dinheiro extra, quase um bônus. E é por isso que fica muito mais fácil você gastá-lo com uma estratégia completamente diferente do que a que você normalmente opera. Um outro experimento de 2003 mostrou isso na prática. Pessoas que recebiam um valor inicial maior para negociar no mercado simulado davam lances significativamente mais altos e mais arriscados do que as pessoas que começavam com menos dinheiro, mesmo sendo tudo dinheiro fictício do experimento. O simples fato de sentir que já tem mais muda o comportamento de risco da pessoa. Na vida real, isso aparece assim. Alguém tem, digamos, 50 mil reais investidos com disciplina, numa carteira bem diversificada, mas separa uma parte menor, tipo 5, 6 mil reais, para especular numa conta à parte. E nessa segunda conta, essa pessoa assume riscos que jamais assumiria com o resto do seu dinheiro, e riscos que não fazem sentido considerando o seu perfil de investidor. O problema é que, se der errado, o prejuízo sai do mesmo lugar. Só que a cabeça da gente não processa dessa forma até já ter acontecido. E tem o sexto ponto que também merece atenção. A tendência de dar peso demais para o que aconteceu recentemente e esquecer o quadro geral de longo prazo. Isso é chamado de viés de recência. Funciona assim: se o investimento teve um resultado ótimo nos últimos meses, a gente assume que quase automaticamente ele vai continuar assim e corre para investir nele. E se ele teve um resultado ruim recentemente, a gente assume que vai continuar ruim e foge dele, mesmo que o histórico de longo prazo desse mesmo investimento seja sólido. O problema prático disso é que, na hora em que a maioria das pessoas percebe que o investimento está bombando e decide entrar, boa parte do ganho já aconteceu. E o que geralmente vem depois é uma correção, um retorno à média. A pessoa entra tarde no pico e sai decepcionada. É basicamente o motor por trás de comprar caro e vender barato, que a gente já viu antes. Só que dessa vez a causa não é o medo da perda, é a memória curta.
Todos esses vieses têm uma coisa em comum. Eles são reais, comprovados cientificamente, e a maioria das pessoas não percebe que está caindo neles enquanto ainda está dentro da decisão. Ninguém acha que está sendo irracional na hora. Acha que está sendo muito esperto. A saída para isso não é a força de vontade. A força de vontade pode até ajudar, mas sem tese por trás vai ser um desespero. A saída é ter estrutura, automatizar as suas decisões de investimento e seguir uma estratégia definida com antecedência. E o mais importante, ter alguém de fora olhando para o seu portfólio. Alguém que não tem o mesmo apego emocional que você tem com o seu dinheiro. Valeu, pessoal. Bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês.